Inicialmente é um prazer muito grande para mim estar aqui iniciando o meu primeiro evento como vice-presidente. Mas antes de darmos início aos nossos trabalhos, eu gostaria de que vocês me permitissem um pequeno espaço para mim fazer uma rápida exposição dos trabalhos que estão sendo feitos hoje no MTG em função do que prometemos na nossa plataforma que antecedeu as eleições. Estamos com uma proposta de uma inovação total da parte administrativa do MTG. Para se terem uma ideia, o MTG tinha duas ferramentas que administrava toda a parte de gestão. Uma totalmente obsoleta. A segunda, uma plataforma gerada por uma empresa canadense de alta performance, mas que não estava sendo utilizada como deve ser utilizada. Ou seja, os diversos setores das diversas vice-presidências não se conversavam entre si com essa ferramenta. É de nossa meta fazer, e estamos fazendo desde a segunda-feira que após o nosso congresso, que esta plataforma agregue-se a elas bancos de dados da parte administrativa, da parte financeira, da parte cultural, da parte de cartões e do conselho de ética, assim como também a de eventos. Bom, mas o que vamos ganhar com isso? Nós vamos ganhar qualidade, nós vamos ganhar precisão, nós vamos ganhar rapidez e vamos ganhar transparência. Tanto os senhores coordenadores, quanto os senhores conselheiros, quanto os senhores patrões, terão lá das suas regiões condições plenas de acessarem via internet o site do MTG e acessarem também as pastas de suas responsabilidades. Exemplo, uma determinada entidade da 20ª região tradicionalista quer saber sobre seus cartões tradicionalistas. Eles vão entrar no sistema de gestão do MTG, vão clicar administração, vão clicar cartões, e nos cartões vão abrir as diversas regiões. Vão clicar a região e vai abrir todas as entidades daquela região. Vai clicar na entidade e ali estão todos os históricos dos cartões em andamento, em produção ou em fase de retorno para as suas regiões. No entanto, para isto, necessitamos que toda essa parte operacional seja ela muito bem feita desde a entidade até a chegada no MTG. Ou seja, como é o sistema que vai administrar, não vão ser as pessoas, todos os dados de entrada das fichas cadastrais para os cartões devem estar devidamente corretas. Porque senão o sistema não vai entender e ele não vai liberar a produção do cartão. A partir de março, todo o sistema de cartão vai ser conduzido pelo CPF de cada tradicionalista. Por quê? Para evitarmos duplicidades de cartões. No momento em que os senhores preencherem um formulário para emissão de cartão tradicionalista,
e errarem o CPF, essa ficha não terá acesso ao sistema, porque ela vai conversar direto com o banco de dados que administra o CPF de cada um dos senhores. E ali vai se tornar inválido e a ficha não continuará o processo. O CPF se fará necessário também para menores de idade. E todos os senhores sabem que é perfeitamente possível crianças tirarem seu CPF. Bom, é um complicador? Não é. É uma maneira de nós modernizarmos a ferramenta de gestão e é uma maneira de darmos qualidade ao processo. Uma vez implantado, temos como meta 10 dias a partir do momento em que recebemos e que foi protocolado no NTG. A partir dali, estando os dados cadastrais totalmente corretos, em 10 dias já estará voltando para a sua região o cartão tradicionalista. Esse é o objetivo, esse é uma meta. Não só para os cartões, se vocês quiserem saber alguma, quiserem saber conhecimento sobre conselho de ética, o coordenador tão somente terá uma senha que quando ele entrar na pasta conselho de ética, ficará registrado o dia e hora que ele acessou. Só ele terá direito a abrir a pasta e ali ele vai ter condições de visualizar todo o rastreamento daquele processo, esteja ele em andamento, ou foi arquivado, ou está sendo julgado, ou será julgado na reunião tal. Então, esse é o objetivo. A partir do momento da instalação disso aí, tenho a certeza dos senhores que definitivamente não teremos mais problemas administrativos dentro da entidade NTG. Isso é um facilitador e todos os senhores, com certeza, um dia tirarão proveito disso aí. Como introdução do nosso trabalho, seria isso que eu queria dizer para vocês. Eu sei que existe uma ansiedade bastante grande e essa ansiedade está começando a terminar a partir do momento em que nós dissemos para vocês: hoje não temos mais problemas com cartões tradicionalistas. Ok? Tudo bem, obrigado. Bom, dando início ao nosso trabalho, então, nós vamos iniciar os trabalhos com algumas premissas básicas para isso. Será permitido a manifestação de por pauta, por item de pauta, a manifestação de uma vez de um representante da entidade, ou seja, ele poderá se manifestar dentro do item da pauta uma vez. Ele deverá obrigatoriamente levantar-se, dar o nome, entidade e região a que pertence. Segundo, esta reunião não tem como objetivo debate. Em momento nenhum será permitido qualquer tipo de debate. Elas têm como objetivo escutar, anotar sugestões para possíveis melhorias do evento. Terceiro, foram entregues na entrada, na recepção, no credenciamento, questionários que devem ser preenchidos e entregues no final da reunião. Segunda-feira, a partir de segunda-feira, serão feitos uma apuração desses questionários, onde serão tabulados, e ao longo da semana, se possível, os senhores já terão os resultados dos itens que serão trabalhados. Observem bem que os itens trabalhados serão aqueles que obtiverem a maioria dos interessados. Não trabalharemos itens que tenham interesse de apenas uma entidade, ok? Primeiro item da nossa pauta:
modalidades individuais. Então gostaríamos de saber qual o posicionamento das entidades sobre a participação das modalidades individuais no Enarte. As nossas frentes estão com os microfones sem fios e a partir desse momento está aberto a manifestação. Com a permissão da mesa, eu me apresento, sou Pedro Angeli, coordenador da 15ª Região Tradicionalista, e com afinco eu tento cuidar da obrigação que me toca na 15ª. Então, uma das coisas que tem me chamado a atenção, inclusive é um pedido que é feito, e não é de agora, então como está surgindo essa oportunidade da gente poder fazer essa melhoria, eu solicito, por exemplo, assim, e faço esse pedido, por que, por exemplo, quando toca, por exemplo, assim, da parte da avaliação da chula, não seria, por exemplo, assim, ó, destacado, por exemplo, um de cada. Uma comparação assim, ó, por exemplo, vai acontecer, independente do rodeio, que, por exemplo, no caso do Enarte, então seria, por exemplo, um avaliador de cada região. Seria um de cada ponto, sabe? Para não surgir aquela suspeita que muitos falam que existe assim uma combinação. Obrigado. Reforçando a opinião do coordenador da 15ª, eu penso que até para que haja uma renovação de visão nos avaliadores, que houvesse uma maior rotatividade nas modalidades dos avaliadores. Essa é uma opinião, eu já passei por avaliação, eu já fui avaliadora do FEGAT, de Farroupilha, avalio para a região, e a minha sugestão é essa, que houvesse, então, uma rotatividade de avaliadores, oportunizando a que outras mentes, outras visões também pudessem, né, se manifestar e, de repente, termos um resultado bastante satisfatório. Muito obrigada. Essa é a minha opinião. Reforçando o assunto de avaliações, eu assisti numa determinada ocasião no Enarte, um avaliador da minha região, avaliando conjuntos vocais. Ele nunca tocou nenhum instrumento, nunca cantou nada, posso dar o nome se quiserem. E estava avaliando intérpretes vocais, conjuntos vocais. Ora, para avaliar um conjunto vocal, se tem 3, 4 vozes, uma pessoa que não tem afinidade de ouvido, como é que vai avaliar a contento se um dos membros desafinou, saiu do tom, não tem condição? Sou pena, isso acho que prejudica outros, né? Então eu acho que é necessário que se coloquem avaliadores de competência para tal função. Muito obrigado. Certo. Eu queria tentar uma situação que acontece nas interregionais, porque o palco e a comissão avaliadora que avalia as declamações, pajada, droga, é o mesmo. E aí acontece que as últimas modalidades, droga principalmente, pajada, ficam lá para 1h da madrugada, 2h da madrugada. O que eu acho que prejudica demais essas modalidades que estão assim, numa fase meio talvez de extermínio, se extinguindo no nosso meio, e o público não vê, só está lá quem é os concorrentes em função do horário adiantado, e até também não é justo com essas modalidades. Eu preciso falar algo que eu vim para a minha patroa Beth aqui, e eu precisava falar isso para os senhores, que para mim o resultado do violão esse ano, do ano passado, aliás, e alguma modalidade como gaita instrumental, foi um dos mais injustos que eu, na minha concepção, achei, como avaliador. Começando pela última interregional,
um dos nossos colegas do júri, um dos jurados. 3 músicas antes de acabar, ele pegou uma carona e veio para Porto Alegre. Aí a gente tem que achar uma pessoa para cobrir o lugar dele, uma falta de respeito com os concorrentes. Isso não dura nada. Estávamos na mesa, antes de começar, esse mesmo trabalhador ligou do banheiro para que fosse ajudar ele a colocar a bucha. Eu nunca tinha colocado uma bucha na vida. É uma injustiça que estão fazendo. Eu estou fazendo uma modalidade individual, eu sou trabalhador desde 2005. Sou bicampeão da NAC de 2003 do violão. Trabalho com música há 22 anos e é com muita tristeza que o resultado desse ano, principalmente no violão, me deixou muito aborrecido. Eu tinha meninos que estudaram com mais qualidade e não tiveram resultado. Essa é a minha concepção profissional. E que nós temos que ter mais cuidado com quem nós convidamos para a administração, para que avalie. São pessoas que podem ter uma formação, faculdade, mas que nunca entraram no CTG e não sabem o trabalho que dá para se estudar, para tirar uma música gaúcha e para cultuar realmente uma tradição. Porque eu cansei, gente, eu até me despediria da avaliação, porque tomara que haja com certeza uma mudança em relação a isso. Porque saiu do CTG, o rádio só toca outras coisas, menos no pátio, todo mundo junto, no pátio da arte, os caras ficaram escutando pagode. E acabaram de avaliar o instrumental. Então, eu deixando aqui um pouco consternado, peço desculpa, mas tem que ter mais responsabilidade com aqueles que estudam, que vão concorrer, que vão cultuar a nossa tradição. Muito obrigado. Eu queria fazer uma rápida observação em relação ao Fábio Guaranhos também e ao Silvio. Realmente, Fábio, tens razão quando falou que eles, como esses eventos, naquelas modalidades se estendem até madrugada, e eu fui testemunho disso aí, e lá nós já havíamos conversado com o nosso presidente, tá? E observamos isso aí como sendo uma coisa inconcebível, tá bem? Então isso aí já estava em nossa pauta para tratar e vamos tratar agora com mais intensidade diante da tua manifestação. Assim como também o Silvio, tá, Silvio? E fique tranquilo que isso aí a gente vai trabalhar com muito carinho, tá bom? Alguns aspectos a considerar em relação... Aqui, presidente. Alguns aspectos a considerar em relação às modalidades individuais. Primeiro, está nos faltando organização e método. Segundo, está faltando conhecimento por parte das comissões avaliadoras e uma coisa extremamente importante, falta conhecimento técnico e de preferência formação técnica para avaliação. E terceiro, falta comunicação. Para que a gente possa sanar essas dificuldades, em primeiro lugar, cabe ao MTG propor formas de se ter essa organização e método de organização para execução das modalidades. Segundo, o nosso departamento enviou ao MTG essa semana um documento, conforme foi solicitado pela coordenação da região e pelo MTG, e aqui nós propomos o seguinte: para que essa falta de comunicação deixe de acontecer, que a gente tenha uma conferência anual anterior às regionais, envolvendo os avaliadores, envolvendo os instrutores, diretores artísticos e patrões das entidades filiadas e que participam das modalidades individuais, para que a gente possa, então, ter procedimentos de avaliação corretos, justos e claros, principalmente claros, que os procedimentos de avaliação, os quesitos a serem avaliados, sejam claros para todos aqueles que estejam participando de cada uma das modalidades. Se propõe, então, essa conferência e se propõe, se possível, que as comissões avaliadoras tenham formação técnica para poderem avaliar com isenção e com justiça as modalidades individuais. Obrigado. Valmir, a gente recebeu a proposta de vocês, assim como recebemos também de outras entidades de outras regiões. Está sendo analisada e em breve terá retorno sobre o assunto, tá bem?
Obrigado, Romero. Só para lembrar os senhores, eu estou aqui falando com vivência. Eu participo do Mobral desde 1977. Então, o Vaqueiros da Tradição talvez seja uma das poucas entidades que participou de todas as campanhas dele. Mobral, Regate e NAT. A mesa diretora do trabalho, a minha preocupação, além desse conhecimento técnico baseado em cada área, que eu me associo ao pensamento do meu parceiro, não digo tanto na final do NAT, mas nas interregionais e nas regionais, há um abandono estrutural de atendimento aos individuais. Eu sou testemunha disso e agora eu tive a oportunidade no ano passado, lá na Interregional, ali em Três Coroas, que nós vamos fazer a modalidade chula. Quando chegamos lá com os chuleadores, com o pessoal, estava a comissão abandonada, não tinha som, não tinha apresentador, não tinha nada. Eu acho que o meu presidente passou por lá e viu na época o nosso enrosco. Então, eu acho que a gente tem que, quem quer sediar alguma coisa, tem que ter estrutura. Então, eu pediria ao movimento, ao MTG, além dessa valorização, porque na verdade o que está acontecendo, senhor? Há uma desvalorização do individual dentro das próprias entidades. E você tentou para valorizar, e aí para valorizar, por exemplo, os grupos de dança hoje, as entidades têm que escrever 5 modalidades individuais. Mas não foi baseado para o fortalecimento individual que fizeram isso. Não. Fizeram essa exigência para o quê? Para que os grupos pudessem participar. Pensaram no coletivo dos grupos e deixaram de prestigiar os artistas individuais, aqueles que fazem, de fato, o movimento tradicionalista gaúcho. Não é só a dança. São os declamadores, são os lançadores, são os trovadores, os gaiteiros. Hoje, vai para uma modalidade de gaita, não existe mais gaiteiro. Não existe mais, são 2, 3 por regiões, 2, 3 por entidade. Trovadores ainda estão. Então, nós teríamos que arrumar um mecanismo de fortalecer os individuais dentro das suas regiões, dentro das suas entidades. Então, tem que ser feito algum trabalho assim. Não adianta nós se preocupar só com a final do NAT, só com a última parte, de onde é que está o fortalecimento interno do individual no movimento nacionalista gaúcho. Os grupos estão tudo bom, está tudo muito ótimo. Era isso que eu tinha para oferecer aos senhores. A nossa reivindicação, nossa visão, aliás, mediante as individuais, são 5 modalidades. Ótimo, colocamos mais jovens a participar, mas vimos que, por ser no mesmo dia, nós temos jovens que se pilcham cedo, 8 da manhã, toca violão para o intérprete vocal, toca violão para declamação, toca o violão solo e acabam se traumatizando por esse excessiva carga horária na Interregional, na NAT, e em função de todos eles passam mais tempo, enquanto o dançarino, que ele não participa das individuais, ele está pronto, olha, o sorteio foi tal horário, vou dançar naquele horário. Já a categoria individual, acho que fica muito sacrificante e temos jovens realmente assim, se traumatizando, participou, não quero mais participar pela excessiva carga horária, não é conveniente para mim, eu vou lá tocar só a dança tradicional e pronto. Seria esta nossa reivindicação, talvez um estudo de um outro horário, fazer 2 dias, alguma coisa diferente nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. A minha sugestão é com relação à apresentação dos individuais, das modalidades individuais. Assim, as categorias que têm um número menor de concorrentes acabam sempre ficando para se apresentar depois daquelas que têm uma lista enorme. Digamos assim, na modalidade, sei lá, gaita piano, tá? Tem lá 30 concorrentes. Aonde na gaita de boca tem somente 5 ou 6. Então, de repente, ver que as modalidades que tenham menos participantes aconteçam antes que as demais que têm um número bem maior. Era isso, obrigada. Há 44 anos eu participo do movimento com invernadas de dança. Fundei o grupo Júlio de Castilho, o grupo Nativista Fogo de Chão, e hoje faz
32 anos de existência. Acompanho o movimento desde a época do Mobral. Meu amigo Chicão falou que seria ele seria o privilegiado, não. Eu também sou privilegiado de ter acompanhado desde a época do Mobral. Seguinte, acho que o movimento cada vez mais tem se tornado técnico, deixando de levar aqueles da parte individual que não tem o conhecimento técnico do acordeon, de cantar, de declamar, a participar por causa do julgamento técnico. Eles, quando convidados, eu não conheço música, não conheço melodia, então como é que eu vou participar diante de uma comissão técnica? Eu sou um amador, e o festival é um amador. E na dança também, nós estamos se deparando com isso. Cada vez mais técnica, cada vez mais itens a serem julgados, e cada vez esses itens, descontos, como agora há pouco eu estava comentando com o companheiro da nona região, descontos que são 0,1, 0,2, 0,3, até 5, às vezes o mesmo erro de uma invernada, um buraco de roda, por exemplo, para uma invernada que tenha um coreógrafo X, para uma invernada que tenha um coreógrafo tal de uma região mais privilegiada, esses descontos são feitos de maneira errônea, porque seria um buraco na roda seria 0,5, não de 0,1 a tanto. Não existe buraco de roda menor, maior. Isso eu gostaria de cada vez o Renato está se tornando técnico, exigindo comissões técnicas. Nós somos amadores e precisamos de pessoas com sensibilidade, responsabilidade e vergonha na cara. Essa questão aí referente aos individuais, nós chegamos hoje num ponto de estrangulamento. E esse ponto de estrangulamento, ele se torna simplesmente um paralelo às demais atividades coletivas ou danças tradicionais. A minha sugestão talvez até seja ousada, mas é uma tendência que hoje, assim como aconteceu do Mobral com o Fegarte, tive a oportunidade de participar desde do Mobral e do Fegarte para o Enarte, hoje as modalidades de manifestações individuais, elas estão extremamente em segundo plano em relação às coletivas. O que é a sugestão que eu proponho? É que, na realidade, em detrimento da melhor valorização dessa arte que está se extinguindo, porque, na realidade, a composição desses elementos só se faz mediante a participação dos grupos de dança, ou seja, leva grupo de dança, indica 5. Então, quer dizer, há um vínculo exclusivamente pelo fato de buscar novos talentos. E a espontaneidade está fugindo ao alcance das nossas entidades, por não se buscar a valorização dessas pessoas. A minha sugestão é que as modalidades de manifestação individual, ela seja dissociada nos dias na grande final em Santa Cruz. Ou seja, todas as manifestações individuais, elas poderiam ser programadas para um fim de semana anterior. O que acontece? Um público menor, talvez seja realmente um público menor, mas nós sabemos que o público que estiver lá, realmente é o público que vai valorizar aquele artista que se manifesta e vai para lá pelo gosto daquilo que ele faz, e não pela obrigação de estar compondo um grupo para poder somar os 5 que são as exigências necessárias aí para que o grupo possa participar, um grupo coletivo possa participar. Então a minha sugestão seria desmembramento e que um final de semana fique para as manifestações coletivas e um outro fim de semana anterior ficasse para as manifestações individuais, valorizando e com certeza, para quem conhece o pessoal que trabalha nos individuais, sabe que quem vai realmente é aquele que gosta daquilo que faz. E hoje, infelizmente, nós temos aí encaminhamento por exigência de compor números de pessoas para participar. Buscando uma síntese do que está sendo debatido, essa questão que o Chicão colocou e demais colegas colocaram em relação à valorização do individual, realmente ela acontece, ela é desgastante. A gente que cedeu o espaço da Interregional, que era de Porto Alegre, e acabou indo para a 22ª, a gente lá, inclusive, fizemos um palco a mais, e ainda foi pouco. O que está nos faltando
é maior número de palcos para que possamos dividir melhor as nossas modalidades. Isso sim vai melhorar a operacionalização e vai dar devida atenção a cada artista ou a cada participante. Temos que aumentar o número de palcos para atender melhor as modalidades. Então, o que está acontecendo? Está centralizando muito. Lá era programado 3, a gente ainda fez 4, mas mesmo assim foi muito pequeno, e nota-se claramente que aí está o gargalo, aí está o problema. E aí mostra que realmente o artista que está concorrendo, porque eu já fui individual, já participei do Enarte, já tivemos aí nas modalidades, a gente sente que nesse caso estamos sendo deixados de lado. Então, nesse aspecto, eu entendo dessa forma que vamos conseguir novamente valorizar o artista individual. Seria essa minha contribuição nesse momento. Eu vou puxar um pouco da brasa para o meu assado, porque tem um irmão que sofre com isso, que seria o seguinte: na modalidade chula, os guris têm que fazer 24 passos para a final, para ser campeão. Eles têm 2 eliminatórias. Qual de nós aqui que não tem um chuleador no grupo de dança? E a modalidade da chula, ela está um pouco se esvaindo. Por causa disso também. Porque os guris que são chuleador, eles vão ter que optar um momento por isso. E na maioria das vezes, eles vão pela maioria, pelas amizades, e vão para o grupo de dança. Eu gostaria só de saber o porquê que precisa 2 eliminatórias na chula, enquanto as outras modalidades se tem só uma, se são o mesmo número de participantes. E gostaria também de dizer assim, se na dança tradicional separaram as comissões, botaram avaliador de coreografia de um lado, do outro, interpretação de um lado, do outro, porque também na chula, estou falando da chula porque é o que eu acompanho mais, não poderia ser também separado os avaliadores, que daí não tem aquela conversa de, tem uma imperfeição ali, tu achou? Eu não achei, e de repente vai pela maioria das minhas. Talvez é uma sugestão de separar também a comissão, para não ter esse tipo de problema. Muito obrigado. Em relação aos fatos, eu já tenho a resposta para te dar. Está no regulamento, o regulamento é apresentado e ele é aprovado no Congresso. E sendo assim, a comissão segue o que está escrito no regulamento. Então, entrar com as propostas, de repente, para modificações. Esse tipo de coisa nós não podemos, não está ao nosso alcance, já está estabelecido. Mas em relação à sugestão, sim, pode estar ao nosso alcance. Obrigada. Não havendo mais interessados a manifestações, partimos então para o segundo item da nossa pauta. Danças tradicionais. A minha manifestação é a respeito, e eu acho que todo mundo sabe, dentro do Conselho Diretor, quando eu fiz parte, eu tentei, lá com a minha convicção, retirar o SAT, a obrigatoriedade do SAT. Eu tenho uma visão do SAT que ela deve ser regional. Não interregional e nem na final não temos nada interregional. Que nós temos que observar que esse trabalho feito no SAT, ele é... Chegamos, só um minuto, por favor. SAT é um dos itens. Mas ele é incluído na dança tradicional, os grupos. Mas ele tem como item específico, tá bem? Então vamos debater na hora certa só sobre ele. Exatamente. Então, assim, com relação à divulgação dos resultados das semifinais para a dança de domingo, do Enarte. Então, os grupos que dançam na sexta-feira, que os resultados já sejam divulgados na sexta-feira. Grupos que dançam no sábado de manhã, ou no início da tarde, que no intervalo de troca de bloco, que seja já divulgado também os resultados, deixando só para a madrugada o resultado do último bloco que vai dançar. Então, para não esperar todo mundo que dançou na sexta, quem dançou no sábado logo à tarde,
de manhã, tudo. Então, conforme vai sendo realizado, já vão, né? Eu entendo a preocupação de vocês, mas também eu entendo os dançarinos do último bloco, onde já tem os classificados lá do primeiro e segundo e os demais não. Isso, como já tem uma pressão bastante significativa, eu tenho certeza, eu não sou psicóloga, mas eu tenho certeza que nós vamos interferir no lado emocional dos que ainda não dançaram e ainda não têm ainda na expectativa de resultados. Nós vamos com certeza considerar, mas também nós temos que pensar essa minha colocação, para que seja um resultado justo e equânime para todos os blocos, que infelizmente eles estão no último porque é o sorteio, ou infelizmente eles estão no primeiro porque é o sorteio, né? Então nós temos que fazer um tratamento igual. É o que nós procuramos. Vamos tentar ser o mais equânime possível. Justos eu não sei, mas equânimes o mais possível. A gente foi a Três Coroas pela primeira vez, se classificou. Fui na Inter, Três Coroas, e tivemos uma experiência não tão boa em relação ao palco, ao tablado. Então, foi uma lástima aquele tablado estreito e comprido. Eu acho que pegou, assim, de calças curtas, a maioria dos grupos que lá não puderam fazer uma boa apresentação pelo palco, pelo tablado ser precário. Também outro problema crônico que alguns galpões que promovem rodeios pelo sul aí não se preocupam. O som de péssima qualidade e tablado de péssima qualidade, sem padrões, sem medidas oficiais. Então, falando de interregional, que é a pauta, Três Coroas foi uma péssima lembrança, aquele tablado horrível. Então, eu acho que tablado tem que ser padronizado de qualidade e som de qualidade, para tudo correr bem. E, seguindo o critério do nosso presidente, que é simplificar. Criando um padrão, um som de qualidade, tudo segue bem. E falamos sobre a avaliação. Quando eu peguei esse questionário aqui com o meu patrão, diz o que nós pensamos do senhor Tony Cid Pereira, quanto à responsabilidade e competência. Eu creio que todos nós aqui, que conhecemos o senhor Tony, assim como eu o conheço desde os 17 anos de idade. Nós somos da mesma região tradicionalista e somos amigos desde jovens. Quanto a isso, acho que ninguém tem o que falar. Quanto à responsabilidade, a sua dignidade, a sua seriedade, nenhum de nós tem o que questionar. O que está ocorrendo é que ele, como representante, como diretor da antiga dança Exula, não sei como é que está agora a nomenclatura para o cargo do Tony, ele é o responsável pelos avaliadores, ele teve um momento no qual ele veio trabalhar como instrutor, ele e outros companheiros, entre eles o próprio irmão, o senhor Silvio Pereira, o senhor Ronaldo Estevam, um amigo, um companheiro qualificado, e não me lembro mais quem. Então formou-se uma equipe de trabalho, uma equipe séria, uma equipe capacitada, que todos nós sabemos. Porém, logo em seguida, no ano posterior, ele voltou para a administração como chefe da equipe dos avaliadores, e esses companheiros permaneceram ministrando aulas. E é óbvio que nós sabemos da isenção, da seriedade, da dignidade desses homens, pais de família, pessoas que nós conhecemos desde sempre. É óbvio que nós não estamos questionando, em hipótese alguma, a capacidade nem a seriedade. Porém, senhores, não existe nenhum outro lugar, nenhuma outra forma jurídica, nenhuma outra forma técnica que um irmão possa avaliar o seu irmão, o seu parente. Eu tenho aqui, eu li todas as formas possíveis de análise, todos os eventos, e só no nosso meio isso é possível. Eu gostaria de apresentar uma moça que os senhores não conhecem, chama-se Adriana Souto Oliveira, ela não vive de CTG, é uma proprietária de estabelecimento rural, e ela só tem um problema, que eu não poderia dar o nome dela para que ela fosse avaliadora. Ela é minha irmã. E porque ela me ama, e porque ela me respeita, e eu a ela, eu não vejo que ela seria imparcial, que ela seria uma pessoa isenta de ministrar, de dar uma análise a mim. Então esse é o problema. Nós não temos em absoluto nada contra o senhor Tony Cid Pereira,
Nada contra o senhor Ronaldo Estevo ou o senhor Silvio Pereira, nenhuma dessas pessoas. Nós temos sim, pelo fato que a lei diz que não pode haver, em hipótese alguma, um júri composto por um irmão, por um parente consanguíneo, inclusive em linha colateral até o 3º grau. Não pode haver. E os senhores conhecedores, senhores sérios, justos, um departamento jurídico, tenham a certeza de que isto é um fato. E nós temos que tomar uma providência em relação a essa questão. Eu creio que nós precisamos da isenção para um todo. Eu não estou dizendo que essas pessoas são favorecidas, eu não estou dizendo que eles não são sérios, muito pelo contrário. Porém, pela jurisdição, pela lei, isto não pode ser permitido. Esse é o meu manifesto em relação a essa questão. Muito obrigado. Gostaria de colocar uma sugestão em relação às danças tradicionais da forçadeira. Eu acredito que hoje, para melhorar essa visão que foi formulada, acredito que o interessante seria colocar mais avaliadores para julgar esse quesito das tradicionais forçadeiras. Hoje a gente tem apenas 3 avaliadores, mais um revisor. E da mesma forma como na Força A deu certo, né, com 12 avaliadores e mais aqueles outros revisores, acredito até para o resultado seja mais justo e não fique na mão de apenas um avaliador por quesito e seja também valorizado a Força B no ENARTE. Minha invernada adulta vai ser a primeira vez que vai para o ENARTE Força B, mas o Estância de Sapucaia tem participação ativa em todos os anos do Mobral, seja que for que nome que tem. Mas devido ao fato, eu tenho como entidade sentindo um problema que vai além da comissão avaliadora do ENARTE. Chego num rodeio, olho a comissão avaliadora, olho as invernadas que estão presentes e já sei quem vai ganhar. Já sei, eu não sei porquê, não acontece isso com os números da lote. Mas quando eu chego no rodeio, eu já sei quem vai ganhar. Porque o meu pobre do meu instrutor não faz parte da equipe, não faz parte da comissão. Desculpa a minha franqueza, não quero ofender ninguém. Mas se ele não é amigo de carteirinha, tá fora. A invernada nunca vai ganhar. Se querem motivo para desclassificar a minha invernada, agora estão tendo motivo. O indivíduo para participar da comissão, ele não deveria ter participado no ano anterior do evento e não pode participar também no ano após o evento. E a comissão avaliadora poderá ficar um ano só no comando. Referente à comissão, essa é a minha sugestão. E outro referente a sorteio das interregionais. Eu gostaria muito que o meu grupo no ano não soubesse que cidade iria participar, em que região iria participar. Eu gostaria que ele fosse sorteado para dançar em Uruguaiana ou em outro lugar, para haver os grupos se encontrarem em outros momentos também. Essa é a minha sugestão. Obrigado. Eu sou favorável à sugestão do companheiro ali, porque daí não vai ter aquilo que a nossa patroa falou aqui, o amigo, nós não somos amigo do rei, não entra na casa lá, né? Porque senão é bem isso que acontece em todas as regiões, né? E também uma sugestão aí na questão de o CTG que organiza um rodeio, eu, na minha opinião, não deveria participar de certos rodeios. Isso acontece até na nossa região, porque por ordem inversa da inscrição, um CTG se inscreveu e foi campeão. Eu sou contra isso, né? Eu acho que nós temos que mudar isso aí. Pessoal, os rodeios são de responsabilidade da região, tá? Então nós não temos essa gerência sobre a execução dos rodeios. Então tem que ser tratado com a sua coordenadoria. Quando a dona Gilma falou sobre rodeios, só que fica uma sugestão para a reunião de coordenadores, quando organizarem os seus rodeios, que seja sugerido que a entidade promotora não participe do evento. Quanto à avaliação do ENARTE,
A avaliação da Enarte, concordo com o colega plenamente, porque nós participamos do Enarte e como a nossa região, a nossa interregional é uma das mais fortes, já está quase que certo que ele vai passar. Lutamos por uma vaga entre todo o restante. Então, quem não é amigo do rei não entra, quase sempre ficamos de fora. Bom, com respeito a todos os profissionais da dança, o meu entender do Enarte da Força B é que foi criado para que surgissem novos grupos, automaticamente novos instrutores, é por aí, né? Então, assim, ó, por que se bitolou o profissional da música em optar ou tocar para a Força B ou tocar para a Força A? Ele é um profissional da música. E por que para o profissional da dança se dá a liberdade de tanto trabalhar na Força A como na Força B? Como nós vamos conseguir que novos instrutores surjam para que daqui a um tempo estejam, como vocês dizem, desse lado aí da mesa para avaliar, se nós não nos demos espaço para eles? Quando eles começam a caminhar, se estancam. Se estanca por quê? Porque muitas vezes, eu sou pequeno hoje, mas com o tempo, com a experiência, eu vou crescer. Então, se me tornou um profissional da música, como foi dito antes, que nós temos uma deficiência em músicos, em individuais, se estancou o profissional da música e se deu liberdade ao profissional da dança para que ele fizesse ao seu belo prazer, com o seu nome, com o seu status, que fique tanto na A como na B, sem dar, não, tu é da A, então tu vai trabalhar com os grupos da A. Vamos deixar os da B caminhar para que novos talentos surjam. Obrigado. Essa questão de surgir novos talentos na música, há alguns anos atrás, os grupos musicais só podiam tocar para a sua entidade. E a entidade que quisesse participar tinha que ter o seu grupo musical. E nós, lá da 13ª região, evidentemente, nós tínhamos 6, 7, 8 entidades que participavam, todas tinham grupo musical. Houve uma proposição que os grupos poderiam tocar para mais do que uma entidade. Eu fui contra. Aí baixaram a bipa porque eu estava sendo egoísta, como eu tinha grupo, aí os outros não poderiam participar. Aí depois surgiu uma outra proposta que podiam tocar para outra região. O terceiro contra. E perdi novamente. E assim foi indo. A partir daí parou ou diminuiu muito o surgimento de novos grupos de dança. E depois, mais adiante, está falando aqui, não sei se... mais adiante nós vamos ver aí, vai ter outras questões aqui. Mais adiante nós vamos ver outro item aqui, que vai tratar dessa questão da música, mas eu acho que nós não podemos realmente bitolar e o surgimento, e hoje só querem os grupos que já sejam grupos conhecidos em todos. Ninguém nasce conhecido, ele vai se tornando conhecido e vai tendo uma carreira gradativamente que vai subindo nos seus conhecimentos e nas suas habilidades. Portanto, eu acho que nós temos que escolher uma forma aí de ir surgindo e ir sendo aproveitado esses músicos que vão surgindo e possibilitar o surgimento de novos grupos musicais para ter um efetivo maior e, evidentemente, ter o aproveitamento desse pessoal que vem surgindo aí. Temos que ir juntos aí achar uma forma para que isso aconteça. Respondendo ao senhor, nessa mesma casa, quando foi lançado a Força B, eu estava presente na reunião, a questão dos
musicais, segundo o MTG, eles iam deixar dessa forma em função para não haver confusões. Imagina, o mesmo musical tocando para Força A e para Força B, e desce, digamos, o grupo está dançando ao mesmo tempo, ia dar muita confusão. O mesmo musical tocando para dois grupos. A princípio, foi essa colocação que foi nos dito aqui nessa mesma casa por outra administração naquele momento, né? Também concordo, eu acredito que se vale para os grupos musicais, teriam que valer para os instrutores também. Mas naquele momento foi essa colocação, que poderia dar muita confusão, o mesmo musical tocando para um ou mais grupos, tanto da A quanto da B, ia dar tranqueira, ia dar confusão, como muitas vezes acaba dando nos rodeios também. Obrigada. A Força B tem como finalidade, como todos já falaram, novos grupos entrarem no movimento. Eu acho uma coisa muito errônea a questão de musicais. No momento que você não é avaliado no quesito, você não pode ter delimitações na sua inscrição ou na escolha dos seus músicos. Eu vejo assim, eu vejo as pessoas tocando para os declamadores e não reclamam se estão tocando para o fulano ou para o fulano. Eu acho que músico, quando tu assume um compromisso, tem que saber cumpri-lo. Eu não vejo problema nenhum em um músico da Força A tocar para o da Força B, desde que seja organizado. Entendo? Porque todos sabem a confusão que deu o ano passado, o transtorno que foi dado da Interregional de Venâncio, e eu acho que esse problema poderia ter sido sanado se a Força B fosse avaliada. Então não teria o problema que nem a moça falou ali antes. Se não é avaliado, não tem o porquê da cobrança, só tem que botar na ficha de inscrição. Se não tem empecilhos em horário, qualquer músico está apto a tocar para a Força B. Vejo dessa forma. Não mais? Gostaria de saber a opinião de vocês sobre as sugestões de forma de como escolher os avaliadores. Em 2000 nós tivemos um teste aí, uma forma diferenciada, onde as entidades indicavam avaliadores, inclusive muitos avaliadores que seguiram a partir de 2002 até um determinado tempo, foram aqueles que realmente foram escolhidos, né, nessas reuniões. Inclusive eu me lembro que foi aqui na Avenida Ipiranga, no CTG que tinha aqui, onde foram as entidades indicavam e as regiões acabavam indicando esses avaliadores para que pudesse fazer parte de um rol, de uma lista, né, que fosse posteriormente sorteadas, né, e antes de cada evento haveria a indicação. Essa nominata indicada pelas regiões, de gente que realmente tinha e tem conhecimento de tablado, tão em voga dentro da área artística, dentro das danças, dentro da coreografia, e essas indicações subiam da região para o MTG, onde passavam por uma triagem técnica. Então, a sugestão minha, ou nossa, no caso, seria o que foi feito em 2002, 2002, aí agora não me recordo o ano, inclusive a primeira região foi protagonista nesse processo, né, onde nós fazemos a indicação. E também concordando aí com o Reinaldo, que também participou daquele encontro na ocasião, o Emerson, o Marcos, o Rodrigo e tantos outros aí, que eles preferiram ficar nas coreografias, mas eram pessoas tão indicadas para ser avaliadores. Então, buscando os seus interesses, né, de ficar na coreografia ou buscar avaliação, né, o MTG teria uma nominata de pessoas credenciadas e fazendo um curso técnico, um aperfeiçoamento, e que essa relação ficasse disponível a todos os que interessados quisessem conhecer. Isso funcionou durante um bom tempo, inclusive, né, com sorteios anterior a cada interregional, a cada final, e por isso acabou criando uma comissão específica, que seria a comissão do Tony, que o Tony tem uma capacitação extremamente grande, mas a equipe tem que ser revista, reavaliada. Em relação à escolha de avaliadores, reforçar essa circunstância, isso realmente foi feito, e uma passagem,
O MTG, a vice-presidência responsável, no caso, por essa área, procuraram saber qual é a circunstância que se encontra esse cidadão, essa pessoa que está se oferecendo, sendo convocada para fazer parte da comissão avaliadora. Se ela não tem vínculo algum com nenhuma entidade concorrente, e não adianta dizer que não tem vínculo algum e dar aula para mirim e para juvenil da entidade concorrente, isso cria um vínculo. Então ela não pode ter vínculo, como já foi outrora, era dessa maneira que se fazia, e que as pessoas parem de pular de lado. Ora eu sou avaliador, ora eu sou instrutor, ou eu sou o que eu me defini há 21 anos, ou então eu largo tudo, abandono tudo, me ponho à disposição do meu presidente, dessa diretoria, e vou trabalhar apenas aí até o resto da minha vida. Porque eu costumo chamar isso de curso de amigo. Eu não gosto de falar pelas costas das pessoas, eu quero manifestar a verdade do que eu penso. Eu quero ser avaliador, largo tudo, vou trabalhar para o MTG, e o dia que eu não quiser mais fazer isso, vou lá para fora, cuidar do gado e fazer o que era bom. Porque quando teve Paixão Cortes, Terson Prachedes, Paulo Meirelles, Miriam Argentina, Paula Simo, Hélio Ferreira, Ana Pacheco, Rodrigo Gil, Jorge Peixoto e outros tantos que houveram, essas pessoas eram respeitadas por nós porque eram completamente isentas às entidades participantes. Então, se isso voltar, com certeza voltará a credibilidade, o respeito, e vamos parar de se queixar pelos cantos. Eu fico muito agradecido pela honra e pela oportunidade que os senhores vieram para fazer esse manifesto aqui. Muito obrigado. Eu tenho uma sugestão que eu acho que nós deveríamos criar um cadastro estadual. Isso remetido pelas regiões de pessoas capacitadas para ser jurado. Cada um nas suas áreas. Por exemplo, o coordenador da primeira região vai mandar para o MTG o cadastro de tantos jurados que tem lá capacitados nos diversos segmentos. E só poderia, eu diria assim, só poderia ser jurados do MTG pessoas que tivessem desligadas das suas entidades 2 anos antes. Por exemplo, o camarada Weber, o meu parceiro aqui, que é instrutor, que tem condição de avaliação, o Célio. Se ficar comprovado que faz 2 anos que ele está afastado do Lanceiros, de tantas entidades que participou, ele poderá compor o jurado do MTG. E outra coisa que eu queria falar para vocês, a descredibilidade dos avaliadores do MTG, do ENARTE, da sua participação de jurado de eventos individuais, particulares. No segmento ao longo dos anos, a minha sugestão, avaliadores do ENARTE não poderiam avaliar rodeios. Teria que ser específico avaliadores do MTG. Por quê? Aí não vai haver o envolvimento que tem do segmento das regiões, do apadrinhamento, daquele assim, é meu amigo, meu parceiro, eu vou favorecer isso. E vocês sabem o que acontece isso nos rodeios. E o que acontece? O que acontece? As outras entidades que não têm essa parceria, não têm esse vínculo amicíssimo, já chega lá com o pé atrás. Não, eu não vou passar por isso, vai me prejudicar, vai dar para fulano, vai dar para ciclano, vai dar para fulano. Todo mundo sabe que acontece isso. Então, avaliadores do ENARTE não deveriam avaliar rodeios. Deveria haver um cadastro estadual baseado nos seus coordenadores para mandar para o regional. Tantos avaliadores por cada região, quanto necessário, diversas modalidades têm condição e as regiões têm capacidade de manter esse cadastro anual com o MTG. É a minha sugestão. Obrigada, Chicão. Só uma colocação que eu já vou colocar, e até para vocês, em relação ao que o Chicão colocou, e mais com algumas informações que dá para até conduzir o nosso questionamento. O cadastro já existe no MTG, já faz tempo que existe quadro de avaliadores dentro do MTG. Se nós puxarmos, tem que também avaliar esse item. Se ficar toda a avaliação dos rodeios, quantos rodeios acontecem num final de semana no estado, gente? Em cada região, às vezes, há compatibilidade de 2 rodeios e de regiões próximas. Um exemplo, Caxias de Bento Gonçalves, Caxias de Farroupilha, muito próximos e acontecem. E em todo o território, né, do Rio Grande do Sul. E nós teríamos, então, todo o controle sobre o movimento tradicionalista gaúcho.
seria concentrador e aí sim, de repente, seríamos tabulados de ditadores. Não é por aí, nós somos um movimento tradicionalista e nós temos que estar amparados na confiança e credibilidade e juntos chegar num comum acordo de que seja bom para todos. As regiões devem fazer os seus rodeios e o quesito de avaliadores nós temos que entender e chegar nesse entendimento de que seja de confiança e partir do pressuposto que todos nós somos honestos. Nossa, dona Dila, só pegando um espaço aqui, eu tenho andado pelo Rio Grande aí, e o que eu tenho ouvido, eu não sei essa questão de separar os avaliadores do MDG dos avaliadores de rodeio. O pessoal do rodeio são da onde? Não são do MDG? Eu não sei como é que fazia essa separação aí. Uma outra coisa, eu tenho ouvido por aí, aonde eu tenho andado, que os grupos, antes de ir para os rodeios, quem é que vai ser os avaliadores? Se não for do MDG, não vão no rodeio. Então são umas coisas que nós não entendemos. Uma hora eles não podem ser avaliador do estou só aqui expressando que não é uma opinião minha, é o que eu tenho ouvido. Uma hora eles não podem ser avaliador do MDG. Outra hora só vão se for os avaliadores do ENAR. Então eu não sei como é que nós podemos fazer essa separação do MTG, os avaliadores do MTG e os avaliadores dos rodeios. Aí eu não sei como é que fica, porque o pessoal do rodeio são lá do MTG também, então não sei como é que funciona. Na minha opinião, questão de avaliação de dança, o critério principal é conhecimento técnico comprovado no avaliador. Ou seja, eu vejo por aí avaliador de arte que não sabe fazer um sapateio. Como é que ele vai me avaliar? Então, não sabe conceito de dança. Se perguntar o que é dança, não sabe. Isso, acho que todo mundo já deve ter comprovado isso. Então, o principal é o conhecimento técnico comprovado de dança. O que é dança, como se executa a dança. Acho que é o primeiro, além de região, amizade, parceria, é conhecimento técnico. Acho que falta bastante. Para não, depois eu pegar uma planilha e olhar, mas da onde ele tirou isso? Qual instrutor dessa que já não pegou uma planilha e perguntou, da onde ele tirou isso? Então acho que isso está na hora de acabar, que há 15 anos já que a gente vem aí e todo ano você pega uma planilha depois de um concurso e tu lê, estudei o manual, está aqui e agora aparece um negócio, não sei de onde é que saiu, de um cara que não sabe fazer um sapateio. Então, seria isso. E a gente sabe que assim não adianta mascarar, o gaúcho tem que ser sincero e falar diante de todo mundo. Acontece também certos instrutores que dão aula para 10 CTGs e quando sabem que tal comissão está em tal rodeio, eles levam todos os seus grupos lá, que sabem que vão ter favorecimento. Então a credibilidade dos trabalhadores hoje cai por sono, porque sabemos que muitas coisas acontecem e são erradas. Em minha opinião, que poderia ser dada ao MTG, é propor uma carreira. Quem quer ser instrutor, seja instrutor, como o Real falou, quem quer ser avaliador, seja avaliador. E o MTG deu um subsídio para dar um treinamento qualificado de tempos em tempos, e o cara não pode se achar acima de Deus e achar que ele não pode fazer um curso, não deve, e que ninguém do MTG pode tocar nesse setor. Eu acho que se começar a fazer um tipo de trabalho desse, a credibilidade do movimento como um todo, das avaliações, vai melhorar. Então a gente sabe que tem certos instrutores que chegam no rodeio, nas interregionais, eles ficam passeando na frente do palco e ajeitando o cinturão para a comissão olhar e dizer, viu, esse grupo aqui é meu, tá? Tu abre o olho. Então esse tipo de coisa aí, todo mundo sabe como é que funciona, todo mundo olha e é lamentável, minha opinião. Eu queria manifestar aqui um pensamento conjunto, talvez, da entidade, do grupo, da patronagem, enfim. Quanto à questão de avaliação de pessoas de conhecimento técnico, concordo plenamente. Acho que a pessoa tem que conhecer a dança, tem que saber aquilo que está avaliando. Porém,
essa questão de uma pessoa que nunca dançou ou nunca fez o sapateio não poder avaliar, não existe. E acho que um dos maiores, eu posso citar a pessoa por conhecer e por estar presente em muitos cursos que o próprio MTG ministra, e essa pessoa ser uma das ministradoras do curso, que é uma pessoa que quem conhece e deu histórico sabe que nunca teve, nunca dançou na vida, enfim, em grupo assim que a gente sabe. No caso do diretor artístico de dança do ano passado, o Sr. Tony Pereira, quem conhece o Tony vai ver na história dele, na bibliografia dele, não tem grupo de dança que ele tenha dançado. E eu acho que é um dos maiores conhecedores de dança hoje que existe no estado do Rio Grande do Sul. Assim como tem também Paixão Cortes, Rodrigo Gil, entre outros tantos, que a gente vai nos cursos e vê. Eu penso que o MTG, para credenciar essa questão de avaliadores, deveria fazer algo parecido que faz, ou que já fez a primeira região tradicionalista, a 30ª região tradicionalista, que é o chamado curso de avaliadores, que é feito por pessoas que conhecem a dança, que conhecem o sistema de avaliação e capacita novas pessoas com novas mentes, com novas ideias a avaliar o Enarte, os rodeios da região. A partir daí fazendo a então nominata, que é falada lá no MTG, a lista de avaliadores. É assim que a gente vai criar novos avaliadores, pensamento que eu tenho. E não indicando alguém que talvez conheça, mas que há muito tempo esteja afastado, ou alguém que eu vou indicar que eu sei que vai me favorecer. Eu acho que não existe. Assim como tem o CEFOR, que é um dos cursos do MTG que, como é que eu posso dizer, constrói o tradicionalista, digamos assim, ele ensina o tradicionalista como ser patrão, como se comportar dentro do CTG, ele ensina. A mesma coisa deveria existir para avaliadores, ensinar, credenciar, estruturar e instruir, para que se crie um dia, então, os possíveis avaliadores do Enarte. Eu acho que o MTG deveria pensar em alguma coisa desse tipo. Obrigado, Heber. Mas fica um registro que esses cursos para avaliadores existem, ok?